Olá, Opa! É um prazer estar com vocês de novo. Hoje a gente vai continuar a nossa aula sobre os frutos do Espírito, mais especificamente sobre a bondade e a benignidade. Para falar disso, a gente vai ler alguns textos e pensar primeiro sobre a bondade de Deus, a bondade no caráter de Deus, no coração de Deus. E em seguida a gente vai pensar sobre a bondade, o que é a bondade, olhando um pouco para o Antigo Testamento, para o Novo Testamento. E aí pensar a partir disso como que isso se aplica à nossa vida. Então, Efésios, no capítulo 2, versículos de 8 a 10, diz o seguinte: porque pela graça vocês são salvos por meio da fé. E isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se orgulhe, pois fomos feitos por Ele, Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, previamente preparadas por Deus, para que andássemos nelas. Então a ideia aqui é o seguinte, olha, Deus não nos salva por aquilo que nós fazemos de bom. Nós somos salvos por um favor que nós não merecemos. Nós somos alcançados pela bondade de Deus. Mas Deus nos alcançou para que a gente praticasse certas obras que são obras boas. Obra se refere a tudo aquilo que nós fazemos na vida. Obra se refere à nossa prática diária. Se refere àquilo que nós fazemos. A ideia inicialmente de boas obras é o sentido de um sacrifício que você oferece a Deus em troca de algo. É isso que Paulo está falando, que nós não somos salvos por. Nós não somos salvos por aquilo que nós fazemos de bom, mas tendo sido salvos, somos chamados à prática das boas obras. Nós recebemos o Espírito Santo, nós recebemos um coração novo que nos inclina, nos direciona a uma prática diferente, a uma forma de viver diferente. E uma dessas formas de viver diferente é a bondade. Gálatas 6, versículo 10, fala o seguinte: enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então vamos pensar primeiro de onde vem a bondade. Por que a bondade é comunicada, é transferida, é imputada a nós pelo Espírito de Deus. Então, a bondade e a benignidade, elas fazem parte do caráter de Deus. Deus é um Deus que faz o bem de uma forma geral e de uma forma especial. É só a gente pensar na história da criação. O mundo é criado, o mundo se desenvolve, Deus desenvolve o mundo, surgem os animais, as plantas e esses seres vivem em um equilíbrio delicado. Os carnívoros com os herbívoros, a morte com a vida, ou a decomposição que nutre as árvores e as flores e assim por diante, a troca de oxigênio entre a planta, o ciclo do oxigênio, do gás carbônico que ocorre entre plantas e animais. Tudo isso é fundamental à vida e mostra a bondade de Deus, em que o tempo todo, toda a vida na Terra é suprida daquilo que ela necessita, tem acesso àquilo que lhe é necessário. Esse é o bem geral de Deus. Ao mesmo tempo, nós vemos o bem geral de Deus também na nossa vida cotidiana, no fato de que nós somos capazes de reconhecer, mesmo que ninguém diga que uma coisa é boa, como, por exemplo, o cuidado com o outro, a atitude de amor para com o próximo. Ainda que a gente possa encontrar definições para essas coisas, nós conseguimos pensar de forma um pouco clara quando nós vemos algo que aquilo é algo bom, mesmo que nós não saibamos argumentar exatamente o porquê. É claro, nem tudo que nós achamos que é bom é de fato bom, mas essa capacidade intrínseca da humanidade de reconhecer um bem universal mostra essa característica de que Deus é um Deus que faz o bem. O segundo é o bem especial. É a misericórdia de Deus que é dada aos pecadores quando esses pecadores são perdoados. É o amor de Deus em Cristo Jesus, é a nossa salvação e as promessas de vida eterna que nos são feitas por Deus. Então, como o cristão, ele é uma nova criatura. E assim como a primeira criatura foi feita à imagem e semelhança de Deus, a segunda é feita à imagem e semelhança do Cristo encarnado, também à imagem e semelhança de Deus, mas de forma restaurada, transformada, nós somos chamados a essa mesma bondade de Deus. João fala na terceira carta de João que todo aquele que pratica o bem procede de Deus.
e aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Então, o bem se associa à vida cristã. Nós devemos perseguir o bem, o fazer o bem a todos, a bons e a maus, aos nossos amigos e aos nossos inimigos. Fazer o bem à criação que Deus fez, da qual nós temos responsabilidade, e fazer o bem aos animais que estão presentes nessa criação, e fazer o bem às plantas que estão nessa criação, e fazer o bem uns aos outros. Nós somos chamados à prática do bem. Então, o que é o bem, à luz da palavra? Aqui eu vou fazer um recorte pequeno de um aspecto do bem que nós podemos olhar. Eu falei da responsabilidade com a criação, eu falei da responsabilidade com os animais. A gente pode ver isso muito mais claramente no livro de Provérbios. Mas eu queria destacar que o bem bíblico se refere principalmente ao cuidado integral com o outro. Por isso que a lei, um dos resumos da lei, uma parte do resumo da lei, é amar ao próximo como a si mesmo. Exatamente. Então, o bem bíblico se refere a isso, ao cuidado com o outro. No Antigo Testamento, o cuidado com o outro na comunidade de Israel não se referia só ao cuidado espiritual. Não era simplesmente um cuidado religioso com o outro. Não era simplesmente uma obra missionária com o outro. Mas era a totalidade da pessoa do outro. Então haviam leis no Antigo Testamento. Essas leis estão escritas, você pode ler lá em Levítico, no livro de Números, no livro de Deuteronômios, que se preocupavam com o bem-estar físico das pessoas. Por exemplo, se você tinha uma plantação, você plantava, sei lá, cevada. Vamos imaginar milho, que é uma coisa que a gente conhece mais. Imagina que a gente tem um milharal. Então, esse milharal tem muitos e muitos hectares. E aí eu vou colher o meu milho. Estou colhendo meu milho, estou comendo meu milho, e da cesta em que eu colho meu milho, porque as pessoas colhiam com a mão, uma parte desse milho cai no chão. Esse milho que caiu no chão do cesto não deveria ser colhido de novo. Ele deveria ficar ali para aquelas pessoas pobres que iam até a plantação terem o que comer, terem o que colher. As bordas da minha plantação, ou aquele milho mais periférico, não deveria ser colhido. Deveria ser também para aqueles mais necessitados. A gente vê isso em prática na história de Ruth. Quando Ruth volta de Moabe com a sua sogra Noemi, e elas estão numa situação de pobreza extrema, e ela vai então até o campo de Boaz, sem saber que era Boaz o senhor daquele campo, e ela colhe do que cai, e ela colhe das beiradas da plantação. Então eram mecanismos de cuidado físico com as pessoas de Israel. Você, por exemplo, não podia vender, uma prática comum naquela época era vender alguém como escravo para pagar as suas dívidas. Você não podia vender o seu irmão a outras nações como escravo, e haviam tempos em que ele podia servir a você para pagar a dívida. Você em determinado momento deveria perdoar a dívida financeira do seu irmão para com você a cada 7 anos, porque isso era uma forma de você cuidar do bem-estar físico do seu irmão. Ao mesmo tempo, haviam em Israel leis sobre o bem-estar espiritual do seu irmão. Você não deveria induzi-lo à idolatria, você não deveria induzi-lo ao culto a outros deuses. Todo mundo deveria ter como ofertar no templo, de modo que aqueles que eram mais pobres sacrificavam animais mais baratos, que não fossem tão caros quanto o boi, porque muitas pessoas não tinham como criar o gado. Então haviam essas leis que se preocupavam não somente com o bem-estar espiritual, de modo que todos pudessem cultuar, de modo que ninguém se entregasse à idolatria, mas também o bem-estar físico do outro. Haviam leis, inclusive, sobre a necessidade de você ter uma varanda, um parapeito na sua varanda, para que ninguém caísse. Então, todas essas leis tinham o objetivo de ter o cuidado com o próximo, de gerar o bem dentro da comunidade de Israel. Quando a gente olha, então, para o Novo Testamento, isso, de certa forma, não muda. No Novo Testamento, há uma perspectiva do bem que não se refere somente ao compartilhar o Evangelho. É claro, o bem supremo é a salvação. Isso era comunicado sempre. Mas havia um cuidado com as necessidades físicas e emocionais dos irmãos que viviam nas comunidades de fé. Dessa forma, por exemplo, se você olha lá no livro de Atos, no capítulo 5, 6 e 7, a gente percebe que os diáconos, que hoje em dia têm uma função
parecida e às vezes eventualmente um pouco diferente, eles surgiram dentro da igreja porque havia uma falta de comida a um determinado grupo de viúvas que eram do mundo grego, que não eram judias, que viviam em Jerusalém. Então, por causa de uma necessidade física que não estava sendo atendida na distribuição de comida que havia entre os cristãos, surgem os diáconos para que ninguém fique sem comer. Nós vemos nas cartas de Paulo a mesma preocupação, a preocupação de que os cristãos estejam constantemente suprindo as necessidades uns dos outros. Então, quando vem a fome na Judéia, Paulo recolhe uma oferta para que os irmãos na Judéia tenham o que comer. Recolhe uma oferta no mundo grego, ali na região da Ásia, da Itália, da Grécia, e manda essa oferta para a região de Jerusalém, para a região de onde fica hoje Israel e a Cisjordânia, para que aquele grupo da igreja ele tivesse o que comer em um período de fome. Não só isso, Paulo vai falar, por exemplo, que o presbítero, o pastor que se dedica exclusivamente ao ministério da palavra, que é como hoje o Diego, o reverendo Cid, ele deve ter o que comer, ele deve ser sustentado pela igreja para que ele possa se dedicar exclusivamente a entender os textos e a comunicar a verdade de Deus às igrejas reunidas. Então havia essa dimensão do cuidado, que não ia somente com o cuidado espiritual, da pregação da palavra, da oração, da devoção, mas também o cuidado físico, a prática do bem com o outro. E há exemplos também do cuidado emocional com o outro. Paulo fala, por exemplo, se referindo à vida sexual dos cristãos, que os cristãos não deveriam provocar desejo um no outro sem satisfazer esse desejo dentro do contexto do casamento. Então ele está falando justamente sobre o iludir emocionalmente o outro, digamos assim. Ele fala, por exemplo, sobre se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram, que fala sobre essa comunhão nas dificuldades da vida. A gente vai vendo nas cartas às igrejas sobre o sustentar uns aos outros, que se refere a esse amparo, esse suporte emocional que a gente precisa uns dos outros, de caminhar junto, de ser amigo e etc. Então, o bem se refere ao conjunto dessas coisas. Paulo vai falar, por exemplo, para que a gente edifique uns aos outros com palavras sãs, com a palavra da verdade, ou seja, que a gente use a palavra de Deus para fazer o outro caminhar cada dia mais, ajudar o outro a caminhar cada dia mais em direção a Deus. Então tudo isso faz parte desse contexto de ser bom. Mas não só isso, a bondade se estendeu a outros. Os cristãos na antiguidade não assim, mas no período do Império Romano ali, do início da igreja, eles eram conhecidos pela sua bondade aos pobres e aos necessitados, aos doentes, pela sua atitude em direção às crianças que eram abandonadas, ou às crianças que iam ser mortas por causa das suas deficiências. Então, todo o contexto de aceitar os mais necessitados, aqueles que eram rejeitados na sociedade romana, se torna uma prática dos cristãos, porque eles entendem que assim como eles eram rejeitados por Deus e foram aceitos por Ele por causa do sacrifício de Jesus, nós devemos também fazer o bem àqueles que são mais necessitados entre nós. E isso tem um impacto ao longo da história, porque muitas vezes os cristãos em diferentes sociedades vão buscar o bem daqueles que são mais necessitados e vão promover mudanças sociais significativas. A gente não precisa ter medo ou achar que o evangelho se resume a isso, a só mudanças sociais, porque não se resume, mas é um efeito da nossa prática de fé e da forma como a gente reflete sobre a sociedade. Então, a gente deve buscar a bondade na nossa forma de agir, a gente deve buscar a bondade na nossa forma de falar com o outro e na forma de se importar e se preocupar com outros. Então eu queria fazer alguns destaques, que apesar da gente estar falando sobre bondade, a bondade na palavra ela tem prioridades, tem hierarquia, uma hierarquia, digamos assim, e ela também tem suas próprias exigências. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, vamos falar sobre a hierarquia. Dentro da ideia da igreja, da forma como do início da igreja, da forma como era interpretada a questão do dinheiro, de que aqueles que eram mais abastados deveriam auxiliar aqueles que não tinham dinheiro, que não tinham o que comer. Porque imagina o seguinte, para você entender melhor o contexto que a gente está falando.
Haviam na sociedade romana pessoas muito, muito, muito ricas. Haviam pessoas muito, 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 muito pobres. Haviam escravos, pessoas que não tinham dinheiro, não tinham nem o direito sobre a própria vida. Muitos escravos. E havia em Roma uma espécie de classe média, digamos assim, que eram artesãos. Eram pessoas que fabricavam potes, fabricavam perfumes, fabricavam azeite, vendiam tecidos, comerciantes, etc, etc, etc. Essas pessoas, elas eram aquelas que estavam mais sujeitas à mobilidade social. Então, o que quero dizer com isso? Você é um comerciante e um dia você quebra a sua perna. E no partir do momento que você quebra a sua perna, você não consegue mais trabalhar porque a sua perna está quebrada. Então você, nesse momento, não consegue mais produzir o que você precisa de dinheiro. E não tem um hospital público que você vai para consertar a sua perna. E não tem um INSS que cobre o seu salário, que você pagou tanto tempo, para que você continue recebendo um salário, um auxílio, um benefício, porque você está machucado. Não. Você não tem mais dinheiro, você não tem mais como trabalhar, você não vai receber mais nada, você provavelmente vai passar fome ou vai ser vendido como escravo se não tiver ninguém na sua família que dê continuidade ao seu trabalho. Era essa a mobilidade no Império para essa classe média, que era uma boa parte da população. Então os cristãos, eles auxiliavam uns aos outros, deixavam com que as pessoas não passassem necessidade, com que nas suas dificuldades elas tivessem o que comer. Era uma prática comum da vida comunitária, o dividir em frente às necessidades físicas, que eram necessidades muitas vezes diárias. Então, diante disso, diante dessa situação, havia uma orientação que se pode ver nas cartas sobre quem deveria ser auxiliado primeiro. Então, o Paulo fala o seguinte, acho que a Tito, se eu não me engano, olha, cuidado com as viúvas, que eram um dos grupos que mais sofriam com essa questão da desigualdade social. Cuidado com as viúvas. Há viúvas que necessitam de cuidados financeiros, porque elas não têm ninguém que trabalhem por elas. Mas há viúvas que têm família, e família inclusive aí na igreja de vocês. Então, aquelas viúvas que têm família, que têm filhos na fé, que têm netos na fé, que têm irmãos na fé, devem ser sustentadas primeiramente por esses irmãos. Você deve primeiro, se você é crente, cuidar da sua própria casa. Se na sua família tem alguém passando necessidade, você está se tornando pior que o incrédulo. E você tem condições de ajudar, você está se tornando pior que o incrédulo. Porque como é que você abandona a sua própria família se você tem um Deus que é extremamente bom com você, que era inimigo dele? Essa era a mentalidade que estava presente naquele momento. Aquela viúva que não tinha ninguém, não tinha filho, não tinha irmão, não tinha marido, marido não, senão não seria viúva, que não tinha ninguém que a sustentasse, essa viúva deveria ser sustentada pela igreja. Então a carta que a gente leu, a de Gálatas, fala um pouco sobre isso. A gente deve fazer o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Esse é o segundo ponto, o ajudar a igreja. Então, tendo ajudado a nossa família pessoal, de sangue ou de consideração, quer que seja, nós devemos então nos voltar para a família da fé. Por que a família da fé? Porque a família da fé, ela envolve um comprometimento uns com os outros. Em determinado momento, Paulo fala o seguinte, olha, quem não trabalha, não come. O que ele quer dizer com isso? Haviam na igreja, muitas vezes, que as pessoas viam como a igreja auxiliava as pessoas, entravam para a comunidade da fé e começavam a receber o auxílio financeiro da igreja. E paravam de trabalhar. Iam viver uma vida onde eles eram sustentados pela igreja. E Paulo fala, não, se a pessoa tem condição de trabalhar e ela não está trabalhando, então ela também não vai receber o pão. Mas se ela tem condição de trabalhar, ela trabalha. E aquilo que ela não consegue sustentar, a igreja auxilia nas suas necessidades. Essa era a forma comprometida com que a igreja auxiliava os mais necessitados. Você precisa fazer parte da comunidade. Você precisa ter alguém que te ajude na sua caminhada de trabalho, que te ajude nas suas lutas diárias, que faça com que você esteja caminhando e não somente vivendo às custas dos outros. Então essa era a ideia de uma comunidade que se ajudava e caminhava junto. Então a igreja demanda essa comunhão no partir do pão. E o Tim Keller fala isso de uma forma muito interessante, que quando ele recebe na sua igreja pessoas que buscam auxílio financeiro, a primeira coisa que ele faz não é simplesmente dar o dinheiro, mas é convidar a pessoa para um almoço, para um café. Então ele auxilia essa pessoa e num segundo momento, quando a pessoa pede ajuda de novo, ele chama a pessoa para um café de novo. Ele fala, olha, a gente quer entender a sua vida, a gente quer mais do que só te dar o dinheiro, a gente quer se envolver com quem você é. Quais são as dificuldades? Por que você está morando na rua?
como que a gente pode te ajudar, o que que aconteceu. Então você precisa se inserir, se abrir de certa forma e dividir a responsabilidade com aquele que está te auxiliando. A ideia da igreja é de ser um corpo, um organismo, e por causa disso, num corpo não existem partes que vivem e agem de forma independente, mas a comunidade sofre uns com os outros e auxilia uns aos outros. Então, na prática da bondade, na prática principalmente da bondade material e física, o auxílio, ele obedece uma hierarquia, primeiro os da sua casa, depois da igreja, depois os de fora da igreja, mas ele também estabelece uma demanda de que se você está sendo auxiliado ou se você vai auxiliar, não basta só auxílio financeiro, você precisa ter o comprometimento integral com a totalidade daquela pessoa que está sendo ajudada. E é isso que nós fazemos. A nossa igreja, aqui falando de alguns exemplos, tem várias frentes de ajuda a necessitados fora da igreja e dentro da igreja. A gente não divulga muito por causa digamos assim, a vergonha que há entre as pessoas. Muitas vezes falar, estou recebendo ajuda, não sei o que, não sei o que. Mas o nosso corpo diaconal tem um hábito de auxiliar aqueles que estão necessitados entre nós, e aqueles que precisam de ajuda podem sempre procurar a junta ou os pastores. Não só isso, a gente tem os trabalhos missionários, o IMPA, IMPA não, estou confundindo o nome. Mas a gente tem outras atividades como o asilo, que são partes da forma da igreja dividir a riqueza de seus membros com aqueles que são mais necessitados, digamos assim. Então que Deus te abençoe, que você tenha um bom domingo e até mais.